Viva a freguesia! Os desafios, os eventos, as políticas e os projetos. Viva a freguesia, de segunda a sexta-feira, às 9h20, a Popular FM dá voz às freguesias da região. E é sempre assim, de segunda à sexta-feira. À terça-feira estamos em casa, damos voz à freguesia de Pinhal Novo. Carlos Almeida, presidente da Junta de Freguesia, está do outro lado. Bom dia, presidente. Muito bom dia, Susana. Bom dia para si, bom dia para os nossos ouvintes. Seja um espetacular 4 de fevereiro. Exatamente. E estamos hoje aqui no Viva a Freguesia para falarmos de festa, de aniversário e de comemoração. Vamos ter vamos ter um evento que engloba duas comemorações importantes. O aniversário da freguesia, que são 97 anos, e 37 anos de elevação à vila. Primeiro, quais são as principais iniciativas para celebrar o marco histórico da freguesia de Pinhal Novo, que são 97 anos? Bem, digamos que nós vamos dedicar, com toda a propriedade, penso eu, este ano de 2025 a essas efemérides, a tudo aquilo que acontecer e todas as ações desenvolvidas, quer pela autarquia de freguesia por si só, quer sempre, que é o que acontece as mais das vezes, com a participação sempre extraordinária do nosso movimento associativo, dos nossos agentes do território. Todas elas vão ser dedicadas a todas as iniciativas que ocorrerem a estas duas efemérides que são muito significativas. A primeira, como a Susana já teve a oportunidade de dizer, e muito bem, tem a ver com a criação da freguesia de Pinhal Novo. Esta freguesia é criada em 7 de fevereiro de 1928 e foi, de facto, com certeza, um importante marco para o reconhecimento da importância que Pinhal Novo já tinha na região. Temos que concluir que quando se cria uma freguesia, não é de um dia para o outro, não é? Representa um conjunto de eventos que vão acontecendo, que são relevantes, que são importantes e que vão contribuindo para que, a páginas tantas, as autoridades administrativas pensem que estão reunidas as condições para desencadear os processos para a sua elevação à cidade ou vila. E neste caso foi para a criação da freguesia de Pinhal Novo, que mais tarde iria, anos depois, iria evoluir no sentido de se transformar naquilo que teve que ser reconhecido oficialmente, que foi a ascensão a vila da freguesia de Pinhal Novo. Mas, portanto, é essa circunstância que estamos a festejar que vai ter como momento mais importante e mais relevante, porque ocorre precisamente no dia da criação da freguesia, no dia 7 de fevereiro, vai ser às 21h30 na nossa SFUA, na nossa Sociedade Filarmónica, União Agrícola, uma sessão solene da Assembleia de Freguesia de Pinhal Novo, que vai contar com intervenções das forças políticas representadas na freguesia, das entidades que representam os órgãos autárquicos do Conselho de Palmela e da freguesia de Pinhal Novo, e que vai ser um momento também abrilhantado pela banda da nossa SFUA, e vai ser um momento de grande dignidade, um momento de grande relevo, mas como digo, Susana, ao longo do ano, todas as iniciativas que se forem desenrolando vão ter em conta esta circunstância, sobretudo agora que Pinhal Novo está a iniciar a discussão, o debate público, e onde vai estar em cima da mesa para a participação cidadã a questão já não da nossa elevação à vila, mas agora da nossa elevação à cidade, porque temos reunidas todas as condições para que, se assim o quisermos, possamos desenvolver os esforços no sentido de que a comunidade sufrague, apoie com entusiasmo aquilo que será uma solução que tem que depender dela, do seu juízo e da forma também como soubemos e sabemos em Pinhal Novo discutir muito maduramente estas questões. Já agora também dizer que neste contexto da afirmação do Pinhal Novo no território, a sua posição geoestratégica, que é absolutamente excepcional na Península de Setúbal, nós vamos também dar muito ênfase, vai ser também, digamos, um tema recorrente este ano, a José Maria dos Santos. Entendemos que esta terra tem características que correm a par
com aquilo que foi a personalidade de José Maria dos Santos, um homem que nasceu em Lisboa, que por um casamento veio entrar na propriedade de um conjunto de vastas herdades, entre as quais herdades como a de Rio Frio, no nosso território de Pinhal Novo, e que foi um visionário, absolutamente visionário para a época, e que muito contribuiu com a sua ação, com a sua intervenção, para que Pinhal Novo pudesse ter dado um salto tremendo relativamente às suas condições de crescimento e para que se tivesse tornado um local, uma localidade, um território com projeção a nível internacional. Portanto, estamos a falar de um indivíduo que foi diretor do Banco de Portugal, da Sociedade Agrícola e Financeira, foi par do Reino, foi membro da Comissão Promotora de Comércios de Vinhos e Azeites, desenvolveu uma carreira política extraordinária, foi par do Reino e nunca aceitou, rejeitou sempre qualquer título nobiliárquico e que foi absolutamente revolucionário. Numa altura em que o Pinhal Novo tinha aquilo que é hoje Pinhal Novo, no nosso território de vila, numa altura em que tinha 263 habitantes, José Maria dos Santos, nas suas herdades, chegou a ser, as suas herdades já agora, de Rio Frio, de Palma e de Machados, chegou a ter 5.000 trabalhadores, perto de 5.000 trabalhadores. Teve para a época muito significativo. Muito significativo, uma coisa absolutamente extraordinária. E, por exemplo, só ao nível daquilo que era a principal atividade, para além de tudo mais, porque havia o arroz, havia a cortiça, mas, por exemplo, e claro, a criação de gado e de legumes que abasteciam a capital, mas lembrar-vos que este indivíduo foi responsável pela plantação de mais de 6 milhões de cepas, isto no final da década de 1890, na última década. Ora, 6 milhões de cepas são uma coisa absolutamente extraordinária e era a maior vinha do mundo em extensão e, portanto, este indivíduo teve uma intervenção extraordinária que não se ficou apenas pela intervenção nessa questão agrícola. A produção agrícola precisava de escoamento e quer por via lago, por via lacustre, quer depois pela ligação a Lisboa, quer pela influência que teve no caminho de ferro, foi uma coisa absolutamente extraordinária. Por exemplo, o ramal do Montijo, a ligação Pinhal Novo-Barreiro, a ligação a Vendas Novas e ao Alentejo. Portanto, este é um indivíduo absolutamente visionário que traz muito daquilo que é a característica da população que ocorreu ao longo dos anos a Pinhal Novo. Os ratinhos, os caramelos. Os caramelos da beira litoral, os alentejanos, os algarvios mais tarde, depois novamente os alentejanos, e são comunidades que migram, que vêm obviamente à procura da felicidade, à procura de uma vida melhor, mas que vêm com uma capacidade muito grande de duas coisas que são absolutamente complementares. A manutenção da sua cultura, das suas tradições, e por isso hoje temos, por exemplo, 4 ranchos folclóricos, não é? Que conservam as tradições das comunidades que aqui existiam e que absorveram aquelas que migraram e que aqui se fixaram, os tais caramelos de ficar, e portanto conservaram a sua cultura e conseguiram, conservando essa cultura, dar-se as mãos e criar hoje até uma história comum que é belíssima e que tem a ver com aquilo que a Susana também já referiu, que é a forma como se identificam com a ideia do caramelo. São caramelos, tenho orgulho nisso, provindos de diversas zonas do país, mas que abraçam aqui este traço cultural como um traço de união, conservando obviamente aquilo que é a sua cultura, as suas tradições, as suas memórias, mas que têm muito orgulho em vestir o traje caramelo e participar em todas as festas populares, sempre dessa forma, animando com orgulho e com uma presença de grande camaradagem e de grande hospitalidade todos aqueles que nos visitam. E portanto, sim, sim. Portanto é isto, vamos... Eu ia só dizer que José Maria dos Santos é uma figura de destaque na história da freguesia e faz todo o sentido ao longo destas comemorações falarem dele e homenagearem no fundo esta grande figura José Maria dos Santos. Sem dúvida, inclusivamente aquilo que são as nossas lembranças tradicionais,
aquelas com as quais agraciamos as nossas associações, os nossos agentes, em momentos de confraternização, de comemoração, em efemérides. Nós vamos oferecer uma placa que tem precisamente o busto de José Maria dos Santos, querendo com isto significar que, de facto, foi aqui que se deu o primeiro grande passo com este visionário, com a sua concepção da agricultura. Ele tinha máquinas de vapor quando ninguém tinha na agricultura, ele tinha ligação telefónica entre todas as suas herdades quando ninguém imaginava isso, tinha adubos químicos quando ninguém os imaginava na Europa, e, portanto, esta capacidade de ir mais longe, de voar, de ser capaz de construir num território que ele percebeu imediatamente que tinha condições excepcionais do ponto de vista do desenvolvimento, é o que nos vai projetar agora para os anos que aí vêm, a caminho, obviamente, de 2050 e do meio deste século, dos 50 anos do século em que vivemos. Temos todas as condições, temos uma localização privilegiada, temos uma população jovem, em idade de terem, fixar, seguir no território e ter aqui, portanto, uma família absolutamente constituída e enraizada. Temos todas as condições para ser felizes. O Pinhal Novo tem um extraordinário futuro à nossa frente e todos juntos vamos conseguir construir esse futuro, que tem que ser um futuro muito sustentado, e temos condições para isso. Está a falar dos desafios, no fundo, para o futuro, mas como é que avalia a evolução de Pinhal Novo desde a sua elevação, ou seja, há 37 anos? Repara, é exatamente por aquela circunstância que mencionei. É que Pinhal Novo, que começou por ser um caminho de estradas, o caminho das vias dos sírios, o caminho da estrada dos espanhóis, fazendo a ligação do Alentejo Central de Lisboa, a nossa proximidade com o Alentejo, nós éramos um sítio de passagem. Lagoa da Palha, o Pinhal Novo depois, quando aparece como localidade, são zonas de passagem até devido ao caminho de ferro. Mas, curiosamente, não se tornam apenas sítios de passagem. Não somos as margens de artérias que cruzam a terra, até daquelas que são de terra batida ainda hoje. A população fixou-se nelas, viu o potencial que esta terra tinha, e quer do ponto de vista agrícola, quer do ponto de vista industrial, quer do ponto de vista da capacidade instalada, do know-how, que aqui permitiu, por exemplo, tão perto a construção de uma infraestrutura ligada, portanto, ao ramo automóvel, com a potencialidade que tem. Hoje, aquilo que é a energia verde, também com as situações de aplicação de painéis fotovoltaicos e a sua instalação, criando aqui capacidade de autossuficiência do ponto de vista energético. O Pinhal Novo tem todas as condições e por isso deixou de ser muito cedo apenas uma estrada para ver quem passava e passou a ser uma estrada para que atraísse cada vez mais pessoas interessadas em aqui trabalhar e em aqui viver e aqui criar a sua própria vida e o seu projeto. Portanto, a potencialidade é enorme e são essas características, a nossa situação geográfica e a capacidade que temos de ser aqui uma plataforma geratória entre aquilo que é a vida social e a vida económica desta região. Isso dá-nos uma capacidade de expansão para o futuro absolutamente excepcional. E são vários os desafios para o futuro aqui do Pinhal Novo. E cá estamos para fazer face, sem dúvida. Bom, e já agora então, perdoa-me que repita, Susana, mas que todos os pinhal-novenses, todos os caramelos de ir e vir, todos os nossos amigos também, porque também são todos muito bem-vindos, não se esqueçam, 21h30, dia 7 de fevereiro, na Sociedade Filarmónica União Agrícola, na SUA, venham comemorar connosco, venham comemorar aquilo que são 97 anos de estrada e 37 anos como vila, que a caminho, estruturadamente, calmamente, de forma pensada e refletida para se tornar a cidade efetiva que já é. Muito obrigada, Presidente. Um bom dia para si e uma boa semana de trabalho. Até à próxima terça-feira. E o convite está feito. Sexta-feira, dia 7 de fevereiro, 21h30, na SFUA. Vamos juntos comemorar os 97 anos de constituição de freguesia e os 37 anos de elevação à vila. Muito obrigada e um bom dia. Obrigado, eu. Muito bom dia.
Viva a Freguesia. Os desafios, os eventos, as políticas e os projetos. Viva a Freguesia, de segunda a sexta-feira, às 9h20, a Popular FM dá voz às freguesias da região.